Pessoal, hoje nós estamos aqui começando mais um podcast e nós temos aqui o meu convidado, um convidado especial, o Guilherme Monteiro. Guilherme Monteiro. Boa tarde, Guilherme, pastor. tá tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Tudo Deus. na santa paz? Na santa paz. Certo, glória a Deus, graças a Deus. Ô Guilherme, já já a gente conversa, espera aí. Pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, por favor. Compartilha, você vai perceber que vai ser uma bênção. Então, você compartilha, envia para outra pessoa, tá bom? Ajuda a gente a crescer este canal, tá certo? Vamos lá, o Guilherme Monteiro. Rapaz, Guilherme Monteiro, tem muito Guilherme Monteiro por aí? Na verdade, uma curiosidade é que meu nome não é Monteiro. Não é Monteiro? Não, Monteiro é o nome da minha mãe, é o sobrenome da minha mãe. E aí eu uso Monteiro por ser um nome mais diferente do que Silva. Então sua mãe, quer dizer, sua mãe é Monteiro e... Minha mãe é Letícia Monteiro da Silva. Certo. E aí eu uso meu nome Guilherme Monteiro. Certo. Mas meu Instagram, minhas redes sociais são todas tudo Monteiro. Certo. Ô Guilherme, você nasceu no berço evangélico, você considera assim? Sim e não. Minha mãe se converteu, eu era muito novo. Sim. Então eu tinha mais ou menos uns 2 anos. Sim. E quando eu nasci doente. Eu fiquei praticamente internado até os 2 anos. Sim. Migrando ali entre uma semana em casa, uma semana no hospital. Quase morrendo. E aí minha mãe se converteu, eu tinha 2 anos. Sim. E aí foi quando eu também fui curado. Minha mãe aceitou Jesus e eu não voltei mais no hospital. Amém, glória a Deus. Rapaz, e aí, já é um milagre aí. Desde o início. Rapaz. E aí, então eu não sou de berço cristão, que eu não nasci na igreja, mas 2 anos. A gente pode considerar que sim. Uhum. Então, rapaz, então você quase morre quando era criança. Na verdade eu tinha bronquite crônica. Sim. Então, hoje inclusive eu não tenho bronquite. Pra quem sabe, bronquite é uma doença que tem tratamento, mas não tem cura, né? Então, sim. E hoje eu não tenho. Uhum. Então, eu fui completamente curado com 2 anos. Rapaz. E aí foi quando a gente começou nossa caminhada. Sim. Puxa, aí você ficou na igreja, sua mãe nunca se afastou da igreja? Sim, nós sempre permaneceu. Sempre fomos entre altos e baixos, sempre estivemos no mesmo lugar. Uhum. E ela está até hoje na igreja? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Ensinou para você o caminho, né? Com a ajuda da minha avó também. Sim. Olha, rapaz, que bênção, graças a Deus. Ô Guilherme, as pessoas conhecem você como missionário? Hoje sim. Principalmente depois que eu voltei do Oriente Médio, eu tenho ido nos lugares como o missionário Guilherme. Certo. Mas para quem é um pouco mais próximo sabe que missões na minha vida não começa no Oriente Médio. Sim. Já é bem antes. Tá. Mas assim, de ser conhecido como missionário há pouco tempo. E as pessoas conhecem você como missionário Guilherme, que você está falando, sim. Certo? E aí você já passou por alguns países, certo? Sim, eu fiquei 3 meses, a minha primeira viagem missionária foi oficial, né? Minha primeira viagem missionária oficial foi para Roraima, e ali a fronteira da Venezuela, onde nós ficamos por 3 meses, trabalhando com os venezuelanos que migravam para o Brasil. Foi um período bem legal, porque nós trabalhávamos também com tribos indígenas. E, enfim, o norte do Brasil é muito rico. E nós precisamos de pessoas no norte. Nós precisamos de, não placas de igreja, mas nós precisamos do evangelho no norte. E então, você teve bastante experiências lá. Sim, foi muito bom. Foi um período... Nós somos em um time de 10 pessoas. Então, por mais que foi um período rápido, né? Entre aspas, de 3 meses. Mas foi um período onde nós podemos ver pessoas sendo encontradas na rua, sendo curadas. Nós trabalhamos muito com isso, né? Acreditamos no poder que está sobre nós como igreja. Não sobre uma pessoa específica, uma figura específica, mas sobre todos nós como corpo. Então, poder de cura, o evangelismo, a gente chama de evangelismo sobrenatural, né, que é o evangelismo através de cura, de palavras de conhecimento. Então, nós movemos dessa forma.
Sim. Então, esse período em Roraima, na Venezuela, foi realmente muito, muito importante, muito marcante por ser a primeira viagem. Uhum. E aí, depois disso, eu passei um período na Itália. Sim. E aí, esse período na Itália, eu já não fui mais com a instituição que eu fazia parte antes. Uhum. Fui meio que enviado somente pela minha igreja mesmo. Sim. Foi um período muito legal, porque eu pude ver a realidade da Europa. Sim. Por mais que eu vivi em casa de brasileiros, então não tive tanto choque cultural. Uhum. Também foi um período muito pessoal para mim, porque foi um período de fundamentação de alguns princípios básicos da minha vida. Sim. Então, mas mesmo assim eu pude ver a realidade da Europa, sabe? Uhum. Uma realidade onde nós temos pouco espírito, muita letra. Sim. E é muito doido porque os avivamentos, metade dos avivamentos surgiram na Europa. Sim. Sabe? E hoje nós encontramos completamente o contrário. Sim. É uma frieza muito grande. E ao mesmo tempo... Lá tem muita igreja fechando, né? Sim. Fechadas. Muitas igrejas fechando. Uma igreja grande é uma igreja de 100 membros. Uhum. E nós sabemos que a realidade do Brasil é completamente diferente. Milhares, né? No Brasil. Uma igreja de 50, 100 membros é uma igreja pequena. Pequena. Então... Igreja grande é acima de 1000 aqui no Brasil. Então, uma igreja de 1000 pessoas na Europa é um absurdo. Uhum. Sim. Tem, mas é bem pouco. Uhum. Então, assim, pude enxergar essa realidade e o meu coração é realmente voltado para a Europa, sabe? Sim. Tenho orado e acredito que nós já temos visto isso. Uhum. Temos pessoas que... testemunhos, histórias e evidências do poder de Deus voltando para as ruas da Europa. Sim. E... Ô Guilherme, o que você acha dessa experiência que você teve aí na Roraima, Venezuela, de você tratar com as pessoas e você pregar, ensinar a palavra, curar vidas, e conversando com essas pessoas, o que elas falam? O que causou para elas chegar àquela situação? Cara, uma realidade são duas realidades diferentes, né? Brasil e Europa. Tá. Então, falando primeiro do Brasil, principalmente lá em Roraima, onde eu tive esse período, essa experiência. Sim. A igreja feriu muita gente, cara. Então, 90% das pessoas que nós íamos conversar, não só naquela época, até hoje. Sim. 90% das pessoas que não são cristãs, que nós vamos conversar, sim, ou que nós vamos evangelizar no Brasil, sim, são pessoas que têm um preconceito com a igreja por conta de um familiar cristão que julgou, que criticou. Então, normalmente, quando eu estou no Brasil, a primeira coisa que eu faço quando eu vou evangelizar alguém eu quero te pedir perdão em nome de todos os cristãos que não representaram Cristo na sua vida. Sim. Porque provavelmente essa pessoa teve alguém na vida dela que representou mal o cristianismo. Foi ferida? Que foi ferida, ou por líderes religiosos, ou por pessoas da própria família. Então, no Brasil a realidade é essa. A maior parte das pessoas não cristãs já foram machucadas por cristãos. Então... Isso seria um abuso? Cara, eu acredito que na verdade seria uma falta de identidade cristã. Porque nós nos baseamos muito hoje em uma caixinha, sabe? E quem não faz parte dessa caixa eu excluo. Uma caixinha religiosa? E na verdade o Senhor sentava com prostitutas. Sim. Então assim, eu não compactuo com o pecado. Sim. Mas eu amo o pecador. Sim. Então... não as ações dele. Exato. Então mas as nossas ações hoje, eu falo nossas generalizando, né? Sim. Mas a ação de 90% de nós hoje é que quando um primo meu se assume homossexual, eu não falo mais com esse primo. Sim. Eu me sinto mal quando ele tá num churrasco de família, falando no contexto de família. Sim. Ou então quando... Isso é o que acontece no meio da família. Sim. Então eu excluo esse primo. É uma decepção. Eu excluo essa pessoa. Sim. Porque ele não vai pro céu. Sabe? E cara, é pecado? É pecado. A gente não pode ser passivo em relação ao pecado. Sim.
mas a gente precisa ser promissor em relação ao pecador. Uhum. E a gente consegue isso sendo próximo dele. Sim. Sabe? Então, muitas pessoas no Brasil hoje são pessoas que foram feridas dessa forma. Uhum. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, cara. Me perdoa. Eu não estou aqui falando uma frase que virou praticamente clichê em um momento de evangelismo eu não estou falando para você de uma igreja. Sim. Eu não estou falando para você de uma religião. Eu estou falando para você de Jesus. Sim. Porque são duas coisas completamente diferentes. Sim. Por mais que a igreja faça parte do reino de Deus, por mais que uma religião faça parte do reino de Deus, sim. Não é o reino de Deus inteiro. Sim. Então, às vezes a gente não representa bem, né? 100% a gente nunca vai representar, né? Exato. E é o que eu costumo falar isso. Se eu chego em você do nada, sem te conhecer, sim, e te convido para ir num shopping, sim, você obviamente não vai. Porque você não me conhece. Tá. Eu te abordei na rua e vamos ali comigo. Uhum. Você não vai. Mas se você me conhece, você é meu amigo, e eu falo pra você, vamos ali comigo, você não precisa nem perguntar onde você vem comigo. Sim. Então, se você conhece Jesus, e se você tem uma abertura para essa pessoa de Jesus, sim, ir pra igreja se torna algo natural. Uhum. Se torna algo que ele vai te conduzir. Sim. Porque a igreja faz parte da verdade também. Certo. Mas nem sempre precisa ser primeiro a igreja, depois Jesus. Uhum. Pode ser primeiro Jesus, depois a igreja. Sim. Na verdade, deve ser primeiro Jesus, depois a igreja. Sim. A igreja é uma porta. É a porta. No nome. Você conheceu arte aonde? Eu danço desde muito pequeno. Dançava na igreja? 4 anos. Na igreja? Eu dançava na igreja desde 4 anos. E aí, quando eu fiz mais ou menos, acho que, se não me falha a memória, uns 9 anos, foi que eu comecei o balé mesmo. Sim. Clássico, né? Sim. Mas todo mundo que faz balé, pelo menos se tem sonho profissional, quer chegar naquele balé italiano. A Bolshoi, né? Que não é italiano, é russo. Russo. Então, eu sempre gostei muito de arte. Sim. Sempre gostei muito desse... Acredito muito, sabe? No que Deus faz. Cara, o mundo foi criado através de um som. E o preconceito do você, homem... Sempre tive muito, mas... Tipo assim, esse camarada, essa coca aí é fanta. Eu sempre tive muito... Já chegaram a falar isso pra você? Já, muitas vezes. Até mesmo dentro da igreja, antes de ser bailarino clássico. Mas eu sempre tive muita firmeza no que eu sou, sabe? Sim, tem que ser muito macho pra enfrentar esses preconceitos. E de verdade eu não me importo. Não me importo mesmo. Porque eu acredito que nós precisamos de homens em todas as esferas. Sim. Assim como nós precisamos de mulheres em todas as esferas. Certo. Mas o sacerdócio precisa exercer todos os lugares. Sim. Sabe? Então, existem, sim, a arte é uma fonte, é um chamariz para a homossexualidade. Porém, nós precisamos ter posicionamento lá dentro. Sim. Porque hoje nós vemos muito coisas nossas, ferramentas nossas, sim, espirituais, bíblicas, que o Senhor entregou à igreja, sendo entregues às mãos de Satanás. Sim. E a arte é uma delas. Uhum. A gente vai ver na Bíblia, nós temos coreografia na Bíblia. E foram vistas com outros olhos. Exato. Exagerada. Porque, assim, profissionalmente falando, movimentos sim, repetidos. Sim. Movimentos repetidos e sincrônicos. Alguém que dançou e movimentos repetidos e sincrônicos se chama você coreografia. Você precisava exagerar com essas danças aí no meio de todo mundo. Não, e eu não tô falando nem de Davi só. Não. Mas tô falando mais? Do céu, cara. Tá. Olha comigo. Tá. Vamos pra Ezequiel. Os 4 seres viventes se movem unanimemente juntos. Certo. À medida que o espírito se move, sim, com uma roda girando dentro de outra roda. Ixi, e aí nós temos 24 anciões, sim, sentando no trono, sim, saindo, levantando, lançando suas coroas.
e volta e senta no trono de novo. O que é isso? Você quer me transformar num bailarino daqui um pouco, rapaz. Brincadeira. Eu não imagino o céu parado. Tá. Eu não imagino o céu assim, um lugar chato, um lugar sem movimento. Eu não tinha pensado com esses olhos não, entendeu? Daqui um... Tá, vamos lá. Então, a arte é uma ferramenta muito importante. Ezequiel foi um dos profetas mais artistas que houve. Nós vemos Ezequiel se movendo com pintura, nós vemos Ezequiel se movendo com arquitetura. Então Deus fala para Ezequiel, olha, desenha a planta da cidade nesse bloco de barro e se deita sobre um lado só do seu corpo. Cara, isso é pintura e encenação. Sabe? Então a arte ela é extremamente profética e ela tem poder transformador. Sim. Ela tem um poder transformador. E Sim. nós precisamos de pessoas, de cristãos, no meio, não só cristão, Sim. mas no meio secular. Tá. Cristãos no meio secular, que sejam cristãos. Porque hoje, na verdade, nós temos muitas ferramentas nossas entregues nas mãos de Satanás. Sim, mas há um preconceito em ficar essas dancinhas aí, porque igual Davi dançou e a esposa dele já... Mas olha só. Precisava de tudo isso. Só fazendo Você está se mostrando que né? Fazendo um link com o Oriente Médio, mas para falar de arte ainda. Uma das experiências mais bizarras que eu tive. Você dançou lá no Oriente Médio? Não dancei no Oriente Médio, mas rapaz, para falar. E lá só tem machão, hein? Para falar de arte ainda. Uma vez dentro de uma mesquita, o Senhor falou comigo. Tá. Você quer dizer o Senhor ou um Senhor? O Senhor. O Senhor. O Senhor. Tá. Deus, tá. nosso Pai. Amém. Tá. E eles oram em torno de 5 vezes ao dia. Sim. E a oração deles é absurda. É bem sacrificial. Sim. E eles acreditam que Allah não fala com eles, então eles oram para um Deus que eles não vão ter relacionamento. Mas isso é um outro assunto. Tá. Só que nesse dia, Deus falou comigo, Gui, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Sim. E a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Sim. Ela não fala que é a oração do crente. Sim. Muito pode em seus efeitos. Sim. É a oração do justo. Sim. E o justo é aquele que segue piamente um caminho. Sim. Independente de qual ele que seja. Você pode ser justo pro mal. É fiel. Fidelidade. Sim. E aí, eu me deparei com esse questionamento. Falei, cara, eles são a religião que mais cresce no mundo. Sim. Porque eles usam uma ferramenta que está no meu livro. Que Daniel usava, né? E que funciona, porque é um princípio espiritual. O Senhor não quebra princípios. Então, se eles oram e a Bíblia estabelece um princípio de que oração tem poder, eles vão colher o fruto dessa oração. E os caras oram 5 vezes por dia. Sim. Então, eles crescem, eles são a religião que mais cresce no mundo. Sim. Então, sabe qual é a conclusão que eu tenho com isso? Sim. Existem armas que são minhas, existem armas que são da igreja, Sim. que outras pessoas estão usando por preguiça nossa. Rapaz. E voltando pra arte, porque, seja sincero, você ora 5 vezes por dia? Não. Porque eu não. Não. E nós não somos a religião que mais cresce no mundo. Sim. Então tem alguém usando a arma que é um princípio nosso. Mas que por ser princípio, o Senhor não quebra. Então quem usar, vai surgir efeito. Sim. Infelizmente, nós não usamos esta arma. Exato. Então, voltando pra arte, pra falar de arte, Sim. cara, até quando nós vamos ter pessoas usando princípios e ferramentas nossas na esfera da arte? E uma coisa muito legal que eu gosto de falar sobre isso, inclusive semana que vem eu tô preparando uma aula no meu Instagram para falar disso. Sim. Porque no ocultismo nós temos 4 tipos de sangue que são feitos usados em rituais, né? Certo. E nós vamos ter sangue verde, que é o sangue das plantas. Então todo líquido vertido de plantas Sim. considerado um sangue. Sim. Nós temos o sangue vermelho, que é o nosso sangue humano. Sim. Muito poderoso em rituais. Sim. Sangue preto, que é um sangue humano queimado. Isso tudo aí
é usado por pessoas que têm conhecimento no ocultismo. Mas tem um sangue que ele é muito poderoso também, e que é um sangue que nós vertemos para altares ocultistas sem perceber, que é o sangue branco. E o sangue branco, ele envolve algumas coisas. Ele é sêmen, ele é suor, lágrima e saliva. Então, o que acontece? Hoje, nós temos... Não sei se você viu um clipe da Luísa Sonza. Não. É um clipe que saiu na semana passada. Ela é evangélica? Não, ela é secular. Tá. Ela saiu na semana passada. Sim. E ela cultua deliberadamente, abertamente, ao aborto. E ela faz o clipe inteiro em cima de uma cama cheia de sangue. Tá. E aí, uma música super envolvente. Super dançante. Certo. Com uma letra fácil. Você está vertendo suor com a sua dança. Você está vertendo saliva com o seu canto. Você está alimentando um altar ocultista. Porque está tendo um derramamento de sangue a favor daquele altar. Então nós precisamos entender isso. O quanto a arte é importante e o quanto existem espíritos sendo alimentados com a arte secular. E nós precisamos nos posicionar no meio disso. Satanás não é criador. Quem cria uma arte satânica, entre aspas, é um filho de Deus, alguém que foi criado por Deus, porque todos nós somos criados por Deus. Por mais que se você aceitou Jesus ou não, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, foi criado por um filho de Deus, que tem dom de criação porque é herdeiro em Deus, mas com um DNA distorcido. Então, Satanás distorce o DNA das pessoas para elas criarem som e movimento a partir desse DNA. Certo. Mas nós precisamos nos posicionar como igreja, realmente como igreja, não como uma denominação, mas como igreja, como corpo de Cristo, nos lugares em que isso está acontecendo. Saquear o inferno. Exato. Porque Jesus diz para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, vai ter uma igreja chutando as portas do inferno. Ele não fala que as portas do inferno vão se abrir para a igreja. Eles falam que não prevalecerão, então precisa de alguém avançando. E a gente não avança, no século em que nós estamos, nós não avançamos com a Bíblia no braço. Nós não avançamos com um jargão religioso. Nós avançamos entrando nesses lugares e fazendo a diferença. Então, eu acredito muito, só finalizando, né? Essa parte de arte, eu acredito muito no poder da arte, tanto no lado oculto quanto no lado profético. E nós precisamos nos posicionar, porque Satanás está aí. E ele está pegando tudo para ele. Rapaz, então a igreja não toma posse, né? A igreja que eu falo, nós seres humanos, não tomamos posse, porque a gente na verdade está preocupado com outras coisas, outros afazeres, e esquece do principal, que é... É o padrão do Éden, né? É o padrão do Éden, porque... Como que é o padrão do Éden? Diz que o céu e o céu dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu ao homem. E aí, a terra ele deu ao homem e Adão deu a autoridade a Satanás quando ele peca. E aí vem Jesus para nos restituir essa autoridade, para nos restituir essa posição. O segundo Adão. Mas nós não cansamos de dar autoridade a Satanás. Talvez não da salvação, não do pecado, mas existem ferramentas que são nossas, a terra é nossa. A terra é nossa. E a gente continua entregando. Então, eu acho engraçado. Uma vez, eu tava usando um perfume, e aí uma pessoa falou assim pra mim, esse perfume aí é do diabo. Falei... Poxa, eu que comprei. Mandei ele comprar o dele, pô. Sabe, a gente entrega coisas a ele. E ele não é criador. Mas, quando foi que ele teve direito a alguma coisa? Mas você sabe que tem perfumes que são inspirados, né, para sedução, né, para... Mas aí é onde... Então, de repente, a pessoa falou, talvez ele conheça essa parte. A inspiração. Mas o ponto que eu quis chegar não foi exatamente sobre um perfume. Mas sobre a gente ficar dando coisas pro diabo, sabe? Houve a separação de que o secular é profano.
E não, na verdade, isso não é uma verdade. O secular não precisa necessariamente ser profano. Sim, nós exemplo. Podemos entrar neste lugar e fazer a diferença. Um exemplo. Semana passada... Porque tem música que é profana. Sim. Tem teatro, né, que é profano. E sabe por que tem lá que é profano? Porque só tem gente profana lá dentro. Porque não teve um filho de Deus que se posicionou para ser circular sem ser profano. Então hoje nós temos pessoas levantando altares a Satanás disfarçados. E você pode dar um exemplo de alguém que é secular e não é profano? Olha só, semana passada não, 2 semanas atrás, eu encontrei uma pessoa que ela participou do processo seletivo do The Voice. Certo. E nós como cristãos, sim, a Globo é banida. Certo. Né? Não ouça porque é manipuladora. Sim. E aí quando nós vemos um cristão na Globo, uhum, automaticamente esse cristão sim, e não é crente mais. E aí essa pessoa, minha amiga, ela participou do processo seletivo do The Voice. Sim. E nesse processo seletivo era online e ela participou de uma sala do Zoom. Sim. E a pessoa que estava fazendo a sala do Zoom com ela, estava entrevistando ela, sim, começou a falar de Jesus para ela. Ela não era crente. Não era. Começou a falar de Jesus para ela. Sua amiga não era. Não era crente. Tá. E começou a falar de Jesus para ela e começou a entregar palavras de conhecimento para ela. Mas espera aí, na sala do Zoom, a funcionária sua amiga, da Globo, a funcionária da Globo, que era evangélica, começou a falar de Jesus para ela, entregar palavras de conhecimento. Rapaz. E aí ela perguntou: você, tipo, isso é parte do processo da Globo? Ele não. Eu sou um missionário que entendo que o meu campo é aqui. Nossa. Entende? Sim. E talvez, eu não conheço essa pessoa, mas rapaz, quem sabe talvez que os crentes ao redor dele criticam ele por trabalhar na Globo. Sim. Porque é um lugar profano, porque sim, é um lugar secular. Sim. Mas só é profano porque não tem filhos de Deus posicionados lá dentro. Entende? Sim. Então, nós, por exemplo, há alguns anos atrás, o senhor é crente há quantos anos? Eu? 40. Ótimo. 44. Então, eu não acompanhei essa fase do que eu vou falar. Sim. Mas ouço relatos verídicos disso. Sim. Um tempo atrás, um jovem cristão sair para a faculdade era proibido, porque a faculdade era de Satanás. Faculdade era algo que tirava os jovens da igreja. Na verdade, até hoje, né, Gui? E não é, que né? tem muitos Graças pastores. A Deus, hoje tem muitas pessoas funcionando. Mas tem pastores que perdem os seus filhos lá na faculdade, né? Porque infelizmente. Muito provavelmente porque criaram eles para a igreja. Entendeu? Então, rapaz, tem que ter um jogo de cintura para você mandar seu filho para a faculdade. Mas olha só, pensa comigo. Há anos atrás isso era muito mais rigoroso. Sim. Então, era proibido ir para a faculdade. Tá. Era, tipo, não é de Deus a faculdade. Uhum. É uma estratégia de Satanás para tirar jovens da igreja. Sim. Ok. Sim. E aí hoje, nós não temos professores cristãos dentro das escolas. Sim. E aí hoje nós não temos políticos cristãos. Sim. E aí hoje nós não temos advogados cristãos. Sim. Hoje nós temos uma luta de encontrar cristãos em posição de governo e de liderança dentro da sociedade. Sim. Porque 20 anos atrás, 30 anos atrás, a igreja abriu mão de um lugar de universidade entregando ela para Satanás, porque esse lugar é do diabo. Sim. E ele não tem autoridade sobre território nenhum. O céu e o céu do céu são do Senhor. Sim. Mas a terra ele deu ao homem. Verdade. E o homem, desde o jardim, insiste em abrir mão da sua responsabilidade e entregar ela a Satanás. Então isso não é só sobre a esfera da arte, mas sobre definitivamente todas as esferas. Rapaz. Enfim. Ô Gui, e você como missionário, você tem que viver da fé? Da fé. Financeiramente falando? Financeiramente falando. Okay. Como que é viver da fé? Cara, porque um dia você tem, outro dia você não tem.
Exatamente. Eu acho que a gente vai crescendo em fé. Sim. Nós maturidade, podemos, né? Sim. Nós podemos crescer em fé. Sim. Então, o Senhor nunca vai chegar para uma pessoa que tem 1 ano de convertido e falar assim, abandona tudo e paga 200 mil ali. Normalmente, se essa pessoa tem esse chamado, o Senhor vai começar ali gradativamente para que ela entenda o lugar de fé dela, né? Sim. E foi assim na minha vida. E a gente vai crescendo na fé. Exato. Sim. Então, foi assim na minha vida. Começando por provisões pequenas. Sim. Até chegar em provisões grandes. Sim. Então, hoje, eu dependo de ofertas. Porque, como missionário, eu não tenho um trabalho remunerado. Sim. Então, eu dependo de ofertas, de mantenedores. Sim. Tenho pessoas que assumem compromisso mensal. E tenho pessoas que ofertam esporadicamente. Sim. Mas, independente da quantidade de pessoas, da quantidade de mantenedores, eu tenho a clara consciência de que o meu dinheiro, por mais que venha da mão de um homem, Sim. veio do coração do Senhor. Lógico. Porque eu tenho inúmeras experiências de pessoas, às vezes, eu tô ali, Senhor, eu preciso pagar essa Sim. conta de R$2.000. Sim. E eu tenho R$500 na conta. Sim. E aí alguém me liga, Gui, sonhei com você essa noite, preciso te dar R$1.500. Amém. Então, por mais que veio de alguém, Sim. vem primeiro do coração do Senhor. Aham. Então, é um lugar muito difícil. Mas tem gente que não acredita nessas coisas, né? Tem gente que não acredita. E, cara, a gente mesmo às vezes não acredita. Por milhares de experiências que a gente tem, na hora do aperto, Sim. a gente fala, vixe, agora que E vai agora? dar. Aí o cara senhor já sabe fica, do que eu tô falando. o cara fica ansioso. Na hora do aperto você fala, cara, é agora. não. Um testemunho rápido. Gui, na verdade, eu vou falar pra você, eu tô tão calejado já com isso, que, meu irmão, eu não esquento mais a cabeça de jeito nenhum. De tão calejado, como eu tô te falando, por 30 anos já Sim. na caminhada aí como pastor, que, mas vamos lá, pode contar, porque eu já tô... Um testemunho rápido. Viver da fé, rapaz, é comigo mesmo. Rápido e bem pequeno. Mas 3 semanas atrás eu tava no Espírito Santo. Sim. E aí eu peguei o ônibus, vim de ônibus do Espírito Santo para São Paulo. E aí o ônibus parou no Graal. Sim. E o Graal, pra quem sabe, é a prova de fé, né? Porque pro cara descer sem... Você tava sem dinheiro? Pra descer você paga já. Você tava sem dinheiro? Eu não tava sem dinheiro, mas eu não queria gastar com comida aquela hora. Rapaz, me conta essa aí, porque de vez em quando eu passo lá, mas tem que gastar, não tem jeito. Mas conta aí sua experiência. E aí eu olhei era de noite, de madrugada, e eu amo fruta. E aí eu olhei pra bancada de fruta que tinha. Falei, poxa, eu queria muito comer fruta. Aí eu pensei comigo, falei, não, se eu pegar 2 pedaços de fruta vai dar R$80. Quando eu chegar em casa, eu vou na feira e compro fruta. É lógico. Com e aí o Senhor falou no meu coração, pode pegar o que você quiser. Eu pensei comigo, falei, cara, tá, eu tenho qualquer coisa, se eu tiver doido, eu tenho dinheiro na conta, né? Tipo, paciência. O plano B. O plano B. Aí, peguei um prato de fruta, coloquei umas pedaços de melancia, cara, deu R$130 na balança. Caramba, meu. E você paga só depois, você come primeiro, né? Sim. E eu tipo, caraca, vou pagar R$130 em um prato de fruta. Comi. Falei, tá bom, eu sou filho de Deus. Eu sou mentalidade de filho. Cheguei no caixa. E aí passei, né, a aproximação do celular. Sim. Aí não tinha dinheiro liberado na conta, o dinheiro tava guardado. Não tinha R$130 liberado na conta. Sim, tá. Aproximei o celular, pagou. Aplicado. Sim. Aproximei o celular, fez o pagamento. Ué, será que eu recebi uma oferta e não vi? Alguma coisa assim? Porque quando você recebe dinheiro na conta, cai aplicado, né? Sim. Será que eu recebi uma oferta e não vi? Pagou. Aí saiu a notinha, liberou a comanda. Saí, tipo, tá pago mesmo? Sim, tá pago. Sim. Fui olhar no celular, não descontou nada. Que feitiçaria não você descontou fez. O dinheiro da minha... Eu falei, poxa, se eu soubesse, eu tinha comprado mais coisa.
Rapaz, cara, e aí eu cheguei em casa e falei, gente, Deus pagou minha conta no grau. Aí, como assim Deus pagou sua conta no grau? Eu falei, Deus pagou minha conta no grau. Paguei com cartão e não descontou do cartão. E ainda eu voltei lá e falei, gente, tá pago mesmo, moça? Porque não descontou. Ela, não, tá pago aqui no sistema, caiu o dinheiro. Eu falei, tá bom, Deus pagou então. Rapaz, então, cara, essa daí. Você já viajou. De graça no grau, Sérgio? Não, eu acho que não. De graça, só na casa dos amigos mesmo, de graça. Mas em outros lugares, restaurante, não. Não. Cara. Essa daí... Cara, mas o Senhor é Pai. Sim. Ele provê de formas absurdas. E... Enfim. Mas e aquelas pessoas que ainda não têm essa experiência? Cara, sofre mais? Mas é ansioso, tem ansiedade? Eu acredito que tem pessoas que o Senhor vai dar recursos físicos. Sim. Então, de repente, uma coisa, você é um médico. Sim. E você fala pra mim, eu não vivo experiência de provisão assim. Cara, o Senhor te deu uma provisão na sua mente pra você estudar. Sim. E te deu provisão de portas abertas pra você gerar o seu recurso. Sim. Isso não deixa de ser uma provisão. Sim. Então, e existem outras pessoas que o Senhor chamou para abandonar tudo e não trabalhar real, ou não ser remunerado, né? Porque a gente trabalha. Viver na fé, né? E aí a provisão não vai ser de uma porta de estudo. Sim. Mas vai ser de uma forma sobrenatural. Uhum. Mas não existe, não é porque acontece com você de uma forma sobrenatural e acontece comigo de uma forma trabalhada que não deixa de ser espiritual. Lógico. Que não deixa de ser sobrenatural. Sim. Entendi. Rapaz, a gente só tem que andar sobre as águas, né? E andar sobre as águas não é fácil. Sim. Alguns começam a andar, mas depois afunda. Exato. E andar sobre as águas, pra mim, talvez seja confiar em ir pra um outro país sem dinheiro. Mas andar sobre as águas pra você, talvez tenha sido suportar a universidade de medicina. Sim. Entende? Sim. Então nós precisamos enxergar com os olhos do Espírito. Cada um no seu limite? Cada um, eu não digo no seu limite, mas no seu chamado. Sim. Entende? Sim. No seu chamado. Rapaz, ô Gui, como assim você ir pra fora do país sem dinheiro? Me explica esse negócio direito, rapaz. Cara, foi algo muito lá bom. Você vai viajar de avião, não tem graal no meio do caminho para você passar. Tudo bem. Olha que o pessoal vai servir para você na sua na sua poltrona ali, mas quando eu fui pro Oriente Médio, existe uma mensalidade, né? Sim. Dos lugares que nos recebem. Sim. Para arcar com aluguel, para arcar com alimentação. Sim, as despesas. As despesas. Sim. E aí, a mensalidade eu lembro que dava em média R$2.000. E aí eu consegui pagar uma antes de ir. Sim. Então eu tinha um mês garantido. Sim. E eu tinha R$600 na conta para pagar a outra. Sim. Mas até então eu tinha um mês para levantar R$2.000. Sim. E aí quando eu cheguei no Oriente Médio... Sim. Repetir. Quando eu cheguei no Oriente Médio... Sim. Eu comecei a tentar levantar os recursos, né? Uhum. Mês que vem tem a mensalidade para pagar e eu vou mandar mensagem para algumas pessoas, falar da mensalidade. Tudo. Mas toda vez que eu sentava, o Senhor não me dava paz. Sim. Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Não vai vir dessa forma. Uhum. E não vinha. Sim. Não tinha oferta nenhuma. A mensalidade você paga no dia 10. Sim. Quando foi no dia 9, não me usando da situação, mas aconteceu o terremoto. E nós mudamos de lugar. Sim. E nós somos patrocinados por uma equipe que pagou toda a nossa alimentação e despesa na cidade do terremoto. Rapaz. Então, exatamente um mês que eu paguei, foi um mês que eu fiquei que eu tava sem essa equipe. Sim. E os outros 2 meses que eu não tinha dinheiro, que o Senhor falava, você não vai precisar pagar, sim, nós somos bancados pela equipe
que nos auxiliou no terremoto. De forma milagrosamente. De forma milagrosa. Então foi exatamente na crave ali, no dia. Eu paguei exatamente até o dia que eu fiquei. Sim. Então, o Senhor tem várias formas de prover, nem sempre vem... Mas você já, de repente, Deus falhou um dia e deixou você dormir debaixo da ponte? Já aconteceu? Cara, até hoje não. Não. Até hoje não. A minha mãe fala muito disso. De, tipo, porque quando eu tava... Ele nunca falha. Isso foi o que me destravou. Uma vez ainda em Roraima, a gente ia trocar de cidade e nos aconselharam uma coisa. Falaram, compra desodorante para os dias que a gente vai ficar, compra as coisas, porque lá nessa cidade não tem mercado. Nós fomos pra divisa da Venezuela. E eu liguei pra minha mãe e eu pedi R$50 pra eu conseguir comprar as coisas. Sim. E minha mãe, quase chorando, disse que não tinha. E aí eu fui falar com Deus, nervosíssimo. Falei, Deus, você tá me chamando pra ficar integralmente em missões. Mas eu não tenho uma família que guarda dinheiro. Eu não tenho uma família que tem recursos. Sim. Se eu preciso de uma passagem agora pra sair daqui, estoura uma bomba aqui, eu preciso voltar pra São Paulo. Eu não tenho alguém pra ligar e falar, olha, preciso de R$1.000 pra comprar uma passagem. Eu não tenho. Como que você quer... Isso é minha oração com Deus. Sim. Como que você quer que eu viva dessa forma? Porque eu entendo viver pela fé. Mas 90% das pessoas que eu conheço vivem pela fé, mas tem um plano B. Sim. Eu não tenho esse plano B. Sim. Minha família não tem dinheiro. Sim. E aí Deus falou comigo, vai pro shopping. E aí nós fomos pro shopping, eu lembro que eu fui com uma amiga minha, Lídia. Sim. E nós fomos pro shopping, e lá no shopping, eu não tinha dinheiro. Sim. E eu olhei pra uma pessoa e eu senti algo de Deus sobre essa pessoa. Sim. E aí eu fui evangelizar ela e fui falar Sim. com ela. E aí nós conversando, ela me falou que ela era cristã. Sim. Ele. Foi ela porque Tá. pessoa, né? Tá. Ele era cristão. Sim. E aí no meio da conversa, o jogo virou. Eu que tava falando de Deus, ele começou a falar comigo. Sim. E aí ele me saca R$200 do bolso, Sim. me entrega e falou assim, eu vim aqui nesse shopping pra te falar que o Senhor é o seu mantenedor. Sim. E ele falou exatamente isso. Uhum. Você não precisa de uma família rica pra continuar em missões. E aí ele me deu R$200 e eu comprei o que eu tava precisando. Sim. E naquele dia foi o que deixou muito claro pra mim. De que não era uma pessoa ou uma família com tal recurso que iria me sustentar. Sim. E desde esse dia, de verdade, eu dou passos sem um recurso. Sim. E às vezes dá medo nas pessoas ao meu redor, fica tipo assim... A minha mãe é a pessoa que mais me apoia. Eu já vi Deus prover de formas absurdas, então vai. Sim, amém. Mas os meus amigos, as pessoas ao redor, fica tipo assim... Cara, como que você tá indo? Você é doido? Cara, mas você tem dinheiro pra voltar? Não tenho. E tá tudo bem. Entende? Então, quando Jesus envia os discípulos e fala, vão sem cinto, sem sandália, sem muda de roupa, porque... Sim. E eles voltam... Voltam, rapaz, radiantes por verem o poder de Deus, o agir de Deus, o suprimento de Deus. Né? Voltam cheios de experiências. Né? Sei viver no pouco e sei viver no muito. Sim, é verdade. Ô Gui, que é Secrai? Secrai? É um ministério de libertação. Sim. De aconselhamento e libertação. E é uma das equipes que eu faço parte. Sim. Então, existe o Secrai no Brasil, ele é fundado no Brasil. Sim. Mas eu faço parte da equipe do Secrai na Itália. Tá. Também faço parte de outro aqui no Brasil, qual que é outro ministério no Brasil? Eu faço parte também da equipe dos Remanescentes. Remanescentes e o Gilead?
Os Remanescentes é o Gilead? O Gilead é só o nome de um programa dos Remanescentes. Ah, tá. Que é o do pastor André. Então, tô caminhando com eles tem pouco tempo. Tem... Acho que vai fazer agora 2 meses, 3. Aí você ministra nas igrejas? Sim, ministro em igrejas como missionário. Como missionário. Nem sempre para falar só de missões. Sim. O seu telefone de contato é 11 9 1326 0268. Isso. Certo. E você ministra nas igrejas e fala sobre todos os assuntos? Sim. Até se fala sobre homossexualidade? Falo sobre homossexualidade, falo sobre arte. Trabalho também com workshop de dança profética. Sim. Então, mas você falou que há um preconceito entre as danças, o bailarino. Por quê? Todo bailarino tem aquela, não são todos, né, que tem aquela que acaba sendo homossexual, que tem alguma ligação? Na verdade, aí a gente entra num assunto, um dos assuntos que eu abordo num livro que eu estou escrevendo. Sim. Por quê? Eu acredito, eu não sei a sua visão a respeito de fim dos tempos e tudo isso. Tá. Mas eu acredito que nós estamos muito perto da vinda do nosso Senhor. Sim, com certeza. E, biblicamente falando, nós temos uma dispensação do espírito profético nos últimos dias. Sim. E aí, quando nós vamos ver os profetas na Bíblia, sim, todos eles são muito... Existe uma perseguição de identidade dos profetas. Então, vamos para Moisés. Eu sou gago. Sim. Despesado de língua. Não posso fazer isso. Sim. E ele era libertador. Certo. Vamos para Elias. Senhor, me mata. Jezabel tá me caçando. Sim. Eu sou o único em Israel. Sim. Ele era profeta. Sim. Aí vamos para Ezequiel, que estudou a vida inteira para ser sacerdote e tá lá na margem do rio Quebar, desesperado, sem saber o que fazer, porque ele estava na Babilônia e ele não podia exercer o sacerdócio. E aí o Senhor revela que ele é profeta. Sim. Então, e você pode pesquisar em todos os outros personagens que você vai encontrar. Gideão, você vai encontrar outras pessoas. Sim. Então, a gente percebe que existe uma perseguição de identidade em profetas. Hoje, os problemas que nós mais enxergamos na sociedade é depressão, sim, ansiedade, sim, e sexualidade. Então, eu acredito que a homossexualidade ela tá ligada, não em 100% dos casos, sim, mas na dispensação do espírito profético sobre a humanidade e a distorção disso. Por quê? Quando você vai olhar para um homossexual, não estou generalizando em 100%. Sim, sim. Mas em 90%. Tá. Todos eles têm uma grande fome por espiritualidade. Certo. Todos eles têm uma grande fome por energia, pedras, religiões. Sim. Todos eles gostam muito de filmes de terror. Certo. Todos eles gostam muito de coisas com magia. Sim. Existe esse buraco dentro deles, que é um buraco místico, que é um buraco de realmente espiritualidade. Tá. E nos 5 ministérios, aqueles que foram chamados para profeta são aqueles que têm acesso a essa espiritualidade. Sim. Então, o que eu acredito é que existem muitas pessoas, não todos, repito, não todos, porque tem os homossexuais que são direcionados a isso por conta de abuso, sim, ou por outras questões. Sim. Mas existem uma grande porcentagem de pessoas que eu acredito que foram chamadas para exercer dentro do reino de Deus um ministério profético. Sim. Só que, por não ter acesso à verdade, sim, essas pessoas são deturpadas. Sim. Isso é possível? Sim. Porque nós vemos Balaão, por exemplo. Satanás dá ministério para alguém? Biblicamente falando? Não. Satanás não dá ministério. A Bíblia diz que o Espírito designa. E aí nós vemos Balaão
sendo reconhecido como profeta. Sim. Nós vemos Moisés, que é profeta, reconhecendo Balaão como profeta. Porque Sim. Moisés escreve sobre Balaão. Sim. Só que nós vemos esse mesmo Balaão também sendo dito que ele foi um falso profeta. Só que ele profetizou a respeito da primeira... Ele deu a primeira profecia messiânica na Bíblia. Então, Satanás não dá, então, o ministério de profeta. E ele era profeta. Então, na verdade, o que acontece é que houve ali a dispensação do ministério profético, mas foi deturpado. Sim. Porque uma coisa interessante é que João 10:10 não fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. João 10:10 fala que o falso pastor, o assalariado ou o falso profeta, dependendo da versão, você vai ter essas três vertentes, veio para matar, roubar e destruir e largar as suas ovelhas ao lobo. Então nós temos outro personagem aqui. Satanás é o lobo. Satanás é quem mata. Mas roubar, quem é ele para roubar algo que o Senhor depositou sobre você? Sendo que, 2 Coríntios diz que, segundo ou 1 Coríntios, posso estar falhando, mas diz que dons são irrevogáveis. Sim. Então ele não tem como roubar. Sim. Ele tem como distorcer. Sim. Então o que eu acredito hoje é da justificativa de muitos homossexuais na esfera da arte, é que a arte, lembra que nós falamos sobre a parte profética que existe na arte da Bíblia? Então eu acredito que existem muitos artistas que têm dentro de si essa fome por espiritualidade sem saber o que é. Sim. E aí começa a buscar desenfreadamente o que no candomblé, no espiritismo, em outras religiões, em energias. E na verdade dentro deles é uma fome pelo Senhor. Sim. E pelo ministério profético. E aí eles desencadeiam isso na arte também. E aí é onde você vê qual é a perseguição do profeta, identidade. Sim. E aí a gente vai ver uma grande parte deles sendo homossexuais. Sim, e para você falar sobre esse assunto, você tem que ter autoridade. Sim. Você passou por algum tipo de experiência assim para você ter autoridade para falar? Sim. É? Já há um tempo atrás já tive envolvimento com homossexualismo. Sim. De uma forma bem escondida. Sim. De uma forma bem suja por conta de ser uma vida dupla. Sim. Né? Mas que com pessoas certas houve esclarecimento, houve abertura do meu coração, a cura. Sim. Porque você não tem autoridade para curar se você está sangrando. Mas você acha que na igreja tem pessoas assim? Com certeza. Com dupla personalidade? Na verdade, existem... É uma dupla personalidade que foi reprimida por conta... É uma guerra da pessoa, não é? Não, isso é uma guerra, uma perseguição espiritual? Sim, é uma guerra da pessoa e um tabu da igreja. Porque, assim, nós precisamos tratar o homossexualismo hoje como um pecado. E não como uma doença. Uma doença, um extraterrestre. Sabe? Sim. E aí, o que acontece? Como que você trata um alcoólatra? Você sabe que ele é alcoólatra. Sim. E que muito possivelmente ele vai ter recaídas várias vezes. Sim. E que depois de 10 anos ele ainda vai precisar tomar cuidado com aquilo. Sim. Não que ele é alcoólatra ainda, mas ele vai continuar precisando tomar cuidado. Porque é um pecado que ele vai lutar. Sim. E aí nós tratamos o homossexualismo como algo à parte de pecado. Então, o ser adúltero é pecado, é perdoado e é tratado, você tem coragem de tratar sobre o adultério. Sim. Mas o ser homossexual, você esconde e vira homem. Então, hoje nós temos muitos líderes que tratam dessa forma. Você acha que tem pastor? Sim. Eu atendo muitas pessoas que têm... Líderes evangélicos? Sim. Eu atendo muitas pessoas que têm um problema de... Eu casei porque o meu pastor me aconselhou a casar para sair do homossexualismo. Mas não funcionou? Não é. O homossexualismo não se trata com preciso casar ou preciso virar homem. Se trata tratando a raiz. Se trata tratando a maldição hereditária que existe ou o abuso que existe, a memória do abuso. Sim.
ou o trauma que existe, Sim. ou limpando o DNA profético. Sim. Então, existe cada caso é um caso. E aqueles pais que têm vontade de ter um filho, e aí, ou uma filha, e nasce um filho e coloca roupinha de menina, vestidinho de menina no menino? Isso tudo são questões que às vezes não precisa nem chegar nessa extremidade, né? O fato de você, por exemplo, tem algo muito comum, isso aí já não entra nem para uma questão só de libertação na parte espiritual. Sim. Isso pode entrar até para uma questão psicológica mesmo. Sim. É muito comum hoje você ver... Mas exemplo, o problema até no pai, né? No pai e na mãe, né? Que sim. Influencia. Porque gera no feto, né? Gera na criança. Uhum. Então você quer uma filha menina. Sim. E você dá um nome de menina, você ainda não sabe nem o sexo. Uhum. E você dá um nome de menina para aquele neném. Sei. Então você começa a declarar ali uma identidade feminina sobre aquela criança. Uhum. E aí você descobre que é um menino. Sim. E aí beleza, você até aceita que é menino. Mas é uma decepção. Não só uma decepção para os pais. Sim. Mas existiu ali algo declarado. Sobre e a partir de uma autoridade espiritual. Que palavras liberadas. Palavras liberadas. E aí você começa... Lá na frente, você até esquece disso. O pai até esquece disso, a mãe até esquece disso. Aceita o menino. Uhum. Vamos falar da extremidade, né? De quem veste o menino com roupa de menina. Uhum. Tá tudo bem, porque Sim. isso aí é um extremo. Sim. Mas só o fato de você colocar um nome num feto que você não sabe o sexo, sim. Você planta ali algo. Uhum. O sexo fora do casamento é uma herança de sexualidade. Uhum. Que você abre ali. Você tem um filho fora do casamento, cara, você vai ter um filho promíscuo. Você vai ter um filho que provavelmente vai ter dificuldades aí com homossexualidade ou com libertinagem, prostituição, vícios. No seu caso, o que você acha que colaborou para você seguir esse caminho ou essa tendência? No meu caso, teve muita questão de maldição hereditária também. Sim. Palavras que os pais, a mãe lançavam ou não? Não. Meus pais nunca lançaram palavras de maldições. De maldição, não. Sim. Meu pai não é cristão, minha mãe mas ambos têm... eu tiro o chapéu para os meus pais. Ambos são muito bons. Sim. Têm conhecimento sobre isso, sabe? Como pessoa, como ser humano. Sim, e sempre tiveram conhecimento sobre o que eles falavam. Certo. Então eu cresci ouvindo coisas boas dos meus pais. Sim. Mas houve sim uma questão de maldição hereditária. Sim. Né, tem muito adultério na minha família, tem muito caso de sexualidade mesmo. Traição. Desde dos avós, bisavós. Sim. Então existe esse histórico Uhum. que gera uma legalidade de sexualidade. Porém, algo muito importante que a gente fala em libertação, acho que, se eu não me engano, o André falou disso também na semana passada. Tá. A herança que você tem, a tendência que você tem não justifica o seu pecado. Sim. Então, eu jamais jogo a culpa de, não, é porque existe uma herança de sexualidade na minha família, que eu tive essa queda. Sim. Eu tive uma decisão. Sim. Eu decidi. Uhum. Sabe? Então, houve sim essa herança, que foi quebrada essa tendência. Sim. E aí, a partir daqui, é uma decisão. Isso seria uma muleta? Uma muleta para... Uma desculpa. Uma desculpa. Para sua tendência. Exato. Uhum. Então, isso foi quebrado. Sim. E houve também questões psicológicas, questões... Para ser quebrada, a pessoa tem que assumir esse erro dela. Assumir, entender, pedir perdão ao Senhor. Sim. E aí depois ir lá e rasgar a legalidade que tem com Satanás, né? Porque às vezes a gente só pede perdão ao Senhor. Certo. Mas o nosso pecado, ele fere o coração do Senhor. Sim. Você cria ali um débito com o Senhor. Sim. E você cria um crédito com Satanás. Certo. E os dois precisam ser quebrados. Uhum. Então a gente pede perdão ao Senhor. Sim. E nós vamos lá no diabo e tiramos a autoridade dele. Não é só Senhor, me perdoa. Uhum. Então, da boca para fora. O Guilherme, então, mas se alguma igreja pedir para você ministrar sobre isso dentro da igreja, contatar você. Sim, aí hoje, você ministra. Hoje, na verdade, eu ministro mais de forma... Sobre esse assunto, Sim. eu ministro de forma individual.
Sim. Inclusive, essa é a primeira vez que eu falo disso abertamente. Sim. Em rede podcast, rede Sim. social. Sim. Então, sobre esse assunto, eu gosto muito de tratar de forma individual. Por quê? Cada indivíduo é um caso diferente. Sim. Então, existem pessoas que a gente precisa diagnosticar essa pessoa. Sim. Se é um caso de herança, se é um caso de decisão mesmo, Sim. se é um caso de DNA profético, deturpado, se é um... Então, cada caso é um caso. A gente não pode ter preguiça para lidar com isso. Você está escrevendo um livro? Sim. Se chama O DNA da Arte Profética. E Tá. aí, onde eu falo muito sobre arte no geral. Sim. Falo um pouco sobre esses 4 tipos de sangue, sobre tudo isso que eu falei, sobre arte na Bíblia. E foco bastante também sobre essa questão da sexualidade dentro da arte. Também. Sim. Certo. E o que mais você vai falar no livro? Também bastante sobre elementos proféticos e o poder da... Porque se no ocultismo existe tanto poder, no original existe muito mais. Amém. E o original é com a gente. Sim. Então, falo muito sobre o poder disso. Certo. Eu tive experiências em uma dança, interceder por alguém que eu não conhecia. Sim. E às vezes, você tá num lugar e você sente uma dor específica e esse dia foi exatamente isso que aconteceu. Eu senti uma dor muito forte na barriga. Sim. Dançando. Sim. E eu comecei a entender de que aquela dor não era minha e eu comecei a dançar sobre aquilo. Porque a dança profética, ela não é um gesto. Ela não é uma dança. Ela precisa ser um movimento que sai do seu espírito, que sai do que você está fazendo, Sim. do que você está sentindo. Sim. Então, eu comecei a sentir essa dor e eu comecei a dançar sobre isso. E aí uma pessoa me procurou no final e ela falou, cara, no momento que você estava dançando, eu estava com muita dor, eu tenho uma gastrite muito forte. Sim. E eu estava com um ataque muito forte dessa gastrite. E olhando você dançar, eu vi que você estava fazendo alguns movimentos na barriga. E eu fui curado. Amém. Sem precisar que fosse falado. De forma milagrosamente. De forma milagrosa. E através... Não tem nem explicação um negócio desse. E através de uma ferramenta profética. Então, da mesma forma como essas artes liberam frequências, liberam influências sobre pessoas no lado ruim, sim, nós podemos fazer isso de uma forma boa. Rapaz, no seu livro você vai falar sobre sopro, movimento, DNA. Sim. Porque o que? Ruá? Ruá. Que origem que é a palavra ruá? Ruá é uma palavra hebraica. Sim. Que é o original de quando o Senhor sopra sobre o homem, sobre o boneco de barro. Tá. Então, lá em Gênesis. Sim. Gênesis 1, 2. Então, quando o Senhor sopra sobre Ruá, existe essa palavra, sobre o boneco, existe essa palavra Ruá. Certo. E Ruá vem exatamente de fôlego de vida, de espírito de vida. Sim. E vem desse ato de soprar, tá, de mim para alguém. Tá. Então o Senhor faz exatamente isso. E nesse gesto, nesse movimento, sim, existe três particularidades. Tá. Então, quando eu sopro, existe som, sim, existe movimento, sim, e existe DNA, porque existe particularidades da minha saliva. Tá. Então, aí entra o que eu falei um pouquinho atrás, de que logo depois o Senhor comanda Adão a sair do jardim e subjugar a terra. Sim. E esse subjugar a terra era sair de um lugar e ir para o outro, comandar esse lugar através da identidade do Éden, certo? Então, um som de subjugar, de falar, estabelecer autoridade. Sim. Um movimento de se mover e sair de um lugar e ir para o outro. Sim. E um DNA de trazer o DNA do Éden para a terra. Então, aí a gente vai ver isso em Moisés. Sim. Moisés tem o contato com uma sarça. Sim. Que traz um som, porque dessa sarça saía uma voz.
que tem um movimento, porque essa sarça queimava e não se consumia. Sim. E que dessa voz que saía da sarça era o Senhor falando para Moisés que ele era libertador. Uhum. Então traz um DNA. Sim. Então todo o comissionamento profético tem essas 3 identidades. Uhum. Do som, do movimento e do DNA. E aí entra a questão de Satanás não é criador. Satanás não tem dom de criação. Sim. O dom de criação está sobre o nosso Senhor. Sim. E automaticamente a Bíblia diz também que nós somos co-herdeiros em Deus junto com Cristo. Sim. Então, se o Senhor é criador e eu sou filho desse Senhor, sim, eu também sou criador. Eu sim, tenho um dom de criação. Sim. Então, hoje nós não temos uma arte demoníaca. Nós não temos uma arte satânica, que Satanás fez essa arte. Sim. Não. Nós temos uma arte que é feita por um filho de Deus. Sim. Porque essa arte cria som e movimento. Porém, DNA não é algo criado. Então, som é algo criado. Sim. Movimento é algo criado. DNA não. Eu dou o meu DNA pro meu filho quando ele nasce. Sim. DNA é algo dado. Sim. Então, Satanás não pode criar, mas ele pode dar. Então, o que acontece na arte hoje é que nós temos filhos de Deus com dom de criação. Sim. Mas que criam som e movimento com base no seu DNA. E o seu DNA só pode ser de 2 senhores. Ou do Senhor, ou de Satanás. Sim. A gente vê isso no Éden, quando o Senhor dá uma identidade para Adão, fala você é imagem e semelhança, e Satanás dá outra identidade. Fala você não é imagem e semelhança. Para você ser imagem e semelhança, você precisa comer o fruto. Então aqui a gente tem 2 DNA. Sim. 2 identidades. Sim. E aí Adão abraça uma e cria som e movimento com base nesse DNA. Uhum. E a gente vive no mundo que a gente vive hoje. Por conta de um som e movimento criado a partir de um DNA distorcido. Então, o seu trabalho é ministrar para a pessoa voltar às origens. Meu trabalho na arte é ministrar com isso. Mas eu não trabalho só com a arte, né? Então, quando eu falo de arte, eu falo muito da parte profética da arte mesmo. Uhum. Existem sim artistas que foram chamados só para dançar, sim, só para ser assistido. Sim. Mas eu abordo o público que é transformador. O artista que dança por transformação. Sim. E eu já tive experiência no mundo secular. Sim. De ver plateias inteiras chorando. Sim. Através de uma dança. Através de um teatro. Sim. Que não necessariamente fala de Deus, mas que libera coisas. Entende? Sim. Então, enfim. Sim. Nós vemos o mundo das trevas falando de trevas sem usar o nome de Satanás. Uhum. Entende? E de novo, Satanás não é criativo. Tá bem. Ele não cria, ele copia, né? Ô Guilherme, então, o seu número de contato é esse, 11 91 13 26 02 68. Isso. Qualquer pessoa que quiser com certeza entrar em contato com você, convidar você para ministrar nas igrejas. Se você estiver aqui no Brasil... Exato, isso que eu ia falar. Você vai. Eu tô voltando pro Oriente Médio ano que vem. Ainda não tenho datas exatamente. Tá ali entre março, abril. Tá. Esse ano você vai estar por aqui. Esse ano eu tô por aqui. Pelo menos até agora, nesse momento. Né? Sim. A gente não sabe, vai que daqui uma semana você exatamente. recebe outro convite aí. Mas por enquanto eu tô no Brasil porque eu estou me estruturando algumas coisas pro Oriente Médio. Sim. Então eu vou voltar para ficar um tempo maior. Então tô estruturando isso. Sim. Para poder ir de uma forma melhor para lá. Certo. E aí esse ano eu tô por aqui. Beleza. E essas tatuagens aí? Pode ou não pode as tatuagens? Polêmica, né? É polêmico. Polêmica. Você sabe que tem uns que aceitam, outros não. Cara, eu considero pecado... Tem alguma tatuagem aí que tá com alguma mensagem... Todas. Lá de fora? Não, lá de fora. A folhinha da maconha, esses negócios. Secular? Não, nenhuma, não tem nada. Nenhuma. Todas eu fiz, eu já era cristão. Sim. E aí... Pra alguns isso vai ser pior, né? Tem uma, deixa eu ver, vira outro lado. Essa âncora, o que âncora. Para nós cristãos, o que a âncora quer dizer para você? Tá. Essa âncora para mim, ela simboliza muito
a estabilidade mesmo num lugar sem chão. Certo. Então, fala muito sobre a minha vida também. Sim. Porque nós precisamos aprender a ser nômades. Sim. Nós precisamos a ser peregrinos. Sim. Né? E como peregrinos nós vamos ter estabilidade, nós vamos ter estabilidade no Senhor. Sim. Mas não em um lugar físico. Uhum. E isso fala muito sobre a minha vida em missões. Sim. Né? Porque eu preciso me sentir em casa. Sim. Eu preciso me sentir seguro. Sim. Eu preciso me sentir estável num lugar sem estabilidade. Sim. Então, a âncora, literalmente para mim, representa o meu Senhor, Jesus. E essa flecha? A flecha, ela vem da origem de equibalo. Equibalo é a palavra usada no grego original para quando Jesus expulsa os demônios. Sim. Então, quando Jesus vai expulsar os demônios daquele endemoniado de Gadar, sim, no original ele diz equibalo. E a tradução significa envio sem direito de retorno. Certo. Só que o interessante é que essa mesma palavra é usada quando Jesus vai enviar os discípulos. Então a mesma palavra que Jesus usa para expulsar os demônios é a mesma palavra que Jesus usa para enviar os discípulos. Os 70? Os 70. E também quando ele diz para os discípulos, enviando eles para Jerusalém, Samaria e confins da terra. Sim. Então, quando essa palavra é usada com agressividade para demônios, é usada na mesma proporção para os discípulos. Então isso significa que você é enviado e você não tem o direito de retornar. Olhar para trás. Exato, uma flecha ela não volta. Uhum. Então, assim como Eliseu. Né? Eliseu queima as carroças, se despede e vai embora. E por que ele queima as carroças? Porque ele sabia que no ministério dele não ia ser fácil. Uhum. E ele não podia ter um lugar para o plano B. Exato. Então essa flecha significa muito esse envio agressivo. Mas então você é a favor de tatuagem? Cara, eu não sou a favor nem contra. Eu acredito da seguinte forma. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Sim. Então, se o pastor da sua igreja tem uma visão de que não aprova tatuagem, não aprova brincos, não aprova o que for, você precisa se alinhar com esse pastor. Sim. Se não... O pecado é desobediência. Uhum. O pecado não é a tatuagem. Uhum. Então, a Bíblia não fala nada diretamente sobre tatuagem. Lá em Números, quando nós vamos ver Moisés, né, orientando o povo a não marcar o corpo, era porque os egípcios tinham a cultura de tatuar os seus corpos a favor dos deuses. Sim. E a favor de morte. Sim. Então, cara, se eu faço uma tatuagem e existe isso... Essa homenagem. Exato. A homenagem a um deus, a homenagem a algo, a homenagem até a pessoas. Eu não gosto de tatuar nada sobre pessoas. Uhum. Eu não gosto de tatuar nada com outra pessoa, uma tatuagem da amizade. Uhum. Porque isso tudo vai ligar pactos de sangue, vai ligar princípios ocultistas. Uhum. Mas... é uma porta. É uma porta. Porém, não é algo generalizado. Uhum. Essa tatuagem era feita para cultuar deuses da morte, para cultuar deuses específicos. A minha não. Uhum. Inclusive, o meu tatuador também, eu particularmente, isso... Mas eu penso muito na pessoa que vai fazer. Uhum. Porque talvez aquela pessoa tenha uma segunda intenção, uma segunda inspiração. Uhum. Vou fazer uma tatuagem com um satanista, cara. Desculpa. Sim. Mas meu tatuador é cristão, meu tatuador... Então, assim, eu não vejo o problema na Bíblia. Uhum. Porém, se você faz uma tatuagem com outra intenção, ou com a intenção de idolatria, eu estava até conversando com você antes de começar o podcast, de que o meu brinco, se alguém pede para eu tirar o meu brinco, eu não sinto problema. E eu não me sinto menos eu. Uhum. Se de repente uma tatuagem sumir minha, eu não vou me sentir menos eu. Uhum. Eu não vai mudar a minha identidade. Porque a minha identidade não está baseada no meu brinco e nem nas minhas tatuagens. Então não é uma idolatria pessoal. Então você pode usar a tatuagem como idolatria pessoal para o seu corpo ou como idolatria a outra pessoa. E aí isso é pecado.
Então, eu costumo sempre usar aquele versículo que diz: avalia, pois, o homem a si mesmo. E aí, Davi também vai falar: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Porque eu acho que a intenção do coração é o que realmente vai ditar o pecado. Entende? Então, a intenção, a inspiração do porquê que você está fazendo aquilo. Sim. Entende? Beleza. Ô Gui, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu que agradeço. Agradecer a Deus pela sua presença. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo seu tempo, pela doação aí do seu tempo, de ter saído da sua casa e vir aí nos abençoar, tá bom? Trocar essa ideia. Eu sei que tem pessoas que vão assistir o podcast e elas vão ver que realmente Deus tem usado a sua vida, tá bom? Para estar ministrando a palavra. Amém. Tá bem? Pastor, eu que agradeço. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E realmente que esse canal seja um lugar de influência dos céus. Sim. Né? Que pessoas que não são cristãs se sintam confortáveis em ouvir a verdade. Sim. E ser confrontadas pelo Espírito a partir de um meio sem religiosidade, sem uma caixa. Sim. Sabe? Então, que o Senhor possa trazer pessoas que sejam alcançadas com a verdade. Amém. E a verdade liberta. A verdade liberta. É isso. Então tá bom. Por enquanto, pessoal, nós vamos encerrar o nosso podcast. Então, por enquanto é só. Obrigado vocês aí por estarem assistindo aí o nosso podcast. Tá bom? Compartilha, deixa o seu like, envia para alguém o link do nosso podcast e abençoa outras pessoas, tá bom? Então, por enquanto é só. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe vocês, até uma próxima. Amém?